nós vamos aos destaques do dia. Mendonça e Fux votam para a manutenção de prisão do ex-presidente do BRB e Dias Toffoli se declara suspeito. Lula articula pelo fim da escala 6x1 e aprovação de Jorge Messias no STF. Jornal francês chama STF de braço direito do... Quero te ouvir mais um pouco. A gente tem aqui esse oeste urgente para a nossa audiência. A Polícia Federal adotando reciprocidade e retirando credenciais de agentes americanos. Essa foi a resposta do governo brasileiro à ação que aconteceu no começo dessa semana com o Marcelo Ivo, que é delegado da PF, está nos Estados Unidos e foi convidado pelo governo americano para que ele se retire da nação americana. Foi convidado, parece aluno, né? Quando é expulso da escola, que ele é convidado a se retirar da escola. A resposta do governo brasileiro foi essa. Agora é interessante, e quero te ouvir a respeito, Gustavo Lopes, porque sequer os outros aliados do Brasil, desse eixo autoritário, têm esse tipo de reação tão bélico como o presidente Lula sempre fez questão de tratar a nossa geopolítica no que diz respeito aos Estados Unidos. Quero trazer aqui também a questão da PEC da segurança, relembrar isso aqui para a nossa audiência, porque é uma pauta do governo petista. A gente sabe que tem várias coisas ali dentro dessa PEC da segurança, dentro desse pacotão, mas o que preocupa quem defende a liberdade é essa centralização desse poder coercitivo, desse braço da Polícia Federal, por exemplo, Polícia Rodoviária e tal, tudo na União, essa centralização na União, anulando, portanto, o pacto federativo, né? Se anula ali a autonomia dos estados todos. Então, nem mesmo chegou ainda esse momento e a Polícia Federal de Andrei Rodrigues, que se reporta a Lula, já tem esse tipo de ação, Gustavo. Pois é, né? Vamos lembrar, né, a gente está num ano eleitoral, né? E o Lula está derretendo, né? Na sua base, está derretendo nas pesquisas e ele precisa, né? Isso é sempre eles agindo dessa maneira. Quando começava a desaprovação dele a ficar muito grande, ele tende a radicalizar para falar com essa base, tentar incendiar a base mais à esquerda. É o recado que ele está dando agora, porque do ponto de vista diplomático é uma burrice que ele está fazendo. Acontece que apesar de nós termos, e eu concordo com a doutora Kátia, um Itamaraty muito profissional, ainda em que pese ter um viés político, teve toda uma discussão no Congresso, tem o posicionamento do governo que é contrário a definir esses grupos como terroristas, mas isso vai acabar acontecendo a despeito do que acha o governo brasileiro e esse tipo de atitude, sem dúvida, colabora ainda mais para esse distanciamento. Acabou o tour de Lula pela Europa. O petista colecionou declarações absurdas e polêmicas por onde passou. Espanha, Alemanha e Portugal. Com Janja, tiracolo. De volta ao Brasil, Lula já elencou as prioridades do governo. Articular pelo fim da escala 6x1 e garantir a aprovação de Jorge Messias na sabatina remarcada para o próximo dia 29. A reeleição passa pela aprovação das duas pautas. Bom, doutora Kátia Magalhães, eu quero ouvi-la a respeito, porque nós estamos num momento muito delicado, como o Gustavo trouxe aqui, nós estamos ali já praticamente em campanha eleitoral, ainda não é oficial, mas sabemos, é ano eleitoral, então todo mundo já está em campanha. Eu quero ouvi-la a respeito primeiro dessa questão da sabatina do Jorge Messias, porque a sabatina, inclusive, que está mudando de data o tempo todo, né? Primeiro era mesmo para o dia 29, passou a ser dia 28, e aí eles voltaram agora para o dia 29, e a explicação dada, doutora Kátia, é inacreditável. De acordo com as fontes oficiais, eles mudaram novamente, passaram para o dia 29, porque embora o dia 28 seja uma terça-feira, os senadores não estariam ainda em Brasília, porque nem todos vão a Brasília às segundas-feiras. Agora imagine nós da iniciativa privada simplesmente justificar que nós não vamos trabalhar na segunda-feira. Não deu tempo de chegar ainda na segunda-feira e trabalhar, doutora Kátia, mas enfim, a gente tem aí isso e essa campanha do petista. O Lula está em campanha, inclusive, desde quando anunciou, desde quando saiu no Diário Oficial, em novembro do ano passado, uma campanha acirrada para emplacar o nome do Messias, que dentro do STF, né, na cadeira deixada pelo Barroso. Brasília é uma tremenda ilha da fantasia, né? A gente cresceu ouvindo a expressão semana TQQ, terça, quarta e quinta, em relação ao parlamento e também em relação ao judiciário. Nós, frequentadores do foro, da rotina forense em geral, nós sabemos que juízes, às segundas e sextas, não estão muito disponíveis, por assim dizer, para despachar. Então, a elite do serviço público funciona assim. E veja
as prioridades desse senhor aí, Lula, em pleno ano eleitoral. Primeiro, essa questão da jornada de trabalho, reduzir a jornada de trabalho. Olha a cara indisfarçável do Lula do atraso. Primeiro, em pleno século XXI, o Estado não tem mais qualquer lugar de interferência em relações trabalhistas, em relações empregatícias, porque hoje nós vivemos numa sociedade de conhecimento, numa sociedade amplamente dominada por home office, por teletrabalho, por encontros à distância. Nós aqui estamos fazendo esse jornal com várias pessoas participando remotamente, então o Estado não tem mais, se é que algum dia já teve o que fazer em relação a esses trabalhos, em relação aos ditames das relações empregatícias, não tem mais qualquer espaço nesse tipo de discussão. Mas Lula quer ser o Vargas do século XXI e Lula quer colocar ainda mais ônus ainda mais pesados nas costas de quem empreende, né, de quem gera emprego e renda nesse país. É o Lula acenando para sua militância oligofrênica e bem atrasada. Em relação à pauta do Bessias, óbvio, o Bessias é mais um DNA lulopetista lá no seio do tribunal. Nós temos acompanhado o Bessias desde a Lava Jato, em que surgiu no espaço público essa figura até então desconhecida, Jorge Messias, mas que entrou para o debate público como Bessias, pela voz de Dilma Rousseff, né, e entrou de um jeito nada laudatório, entrou como um moleque de recado de um termo de posse forjado para quê? Para que Lula viesse a ter um foro privilegiado que não tinha. Já era a tremenda preocupação de ficar lá sob a guarda dos seus aliadinhos de toga, né? E agora ele quer colocar mais um, não satisfeito de ter loteado o STF, de ter loteado o STJ, de ter loteado os tribunais regionais federais, que não só pelo 5º Constitucional, vários juízes têm que ter a chancela lá do presidente da República. Não satisfeito com tudo isso, o Lula quer botar o seu mensageiro aí, o Bessias, seu censor, que vem atuando numa censura horrenda, que vem atuando em prol da mordaça, que vem atuando contra a liberdade das redes sociais, das plataformas digitais. É isso que o Lula quer para o STF do amanhã, um STF cada vez menos institucional, cada vez mais autocrático e, óbvio, cada vez mais a serviço não do Brasil, mas das pautas pessoais de Lula e do lulopetismo. Deplorável. Gustavo Lopes, quero te ouvir a respeito, tá? Então, Lula se articulando pelo fim da escala 6x1, esse projeto é da Érica Hilton. Vale ainda trazer isso aqui para nossa audiência. A Érica Hilton, ela tem muito mais passabilidade com as pautas woke. Então, não à toa, malandramente, ela resolveu aí começar a fazer esse aceno à classe trabalhadora por meio do projeto 6x1, já que, como você muito bem já trouxe aqui para nossa audiência, eles estão perdendo quórum, né? O famoso quórum, estão perdendo ali, não tem tanta popularidade. Bom, além disso, a gente tem também essa aprovação do Messias, que o Lula está se articulando desde o fim do ano passado. Sobre a escala 6x1, é importante a gente trazer aqui para a nossa audiência. A CCJ está agora em votação. Quem está falando lá é a Marina Silva, sim. Ela está, não é mais, né, ministra, né? Ela vai colocar o nome dela agora para pleito, para Senado. Inclusive aqui no estado de São Paulo, triste, mas sim, vai fazer isso. E além dessa questão ali que está acontecendo agora na CCJ, né, essa votação, esse debate, a gente precisa colocar ainda na conta que o Hugo Mota, ele pretende passar essa pauta da escala 6x1 antes de julho. Até me surpreendeu, achei que eles fossem aproveitar o dia 1º agora de maio, né, dia de São José Operário, dia trabalhador, popularmente conhecido. Mas não, a intenção do Hugo Mota, que se diz o tempo todo independente de Lula, é justamente acatar esse projeto petista e passar logo essa pauta, Gustavo. Pois é, mais uma pauta eleitoreira, né, e desastrosa para o país, né? Ela parece ser, né, para quem olha, talvez sem se aprofundar no assunto, nossa, que interessante, eu vou trabalhar menos, vou continuar ganhando a mesma coisa. Bom, isso tem diversas consequências trágicas para o país. O primeiro dela é que vai aumentar o desemprego, né? E esse é um dado, eu faço um recorte aqui porque é um dado importante, né? O governo tem falado muito que o desemprego está baixo no Brasil. O que ocorre é que a gente tem a menor geração de emprego dos últimos anos.
só não é pior que na pandemia, porque obviamente não eram gerados empregos ali. Mas tão logo a gente saiu da pandemia em 2021, ainda sob os efeitos, né, da Covid, o governo, né, da época do presidente Bolsonaro gerou 2.700.000 empregos. Hoje a média de geração anual é 1.200.000, ou seja, está se gerando muito menos emprego. Mas eles fazem um recorte dizendo que, bom, se as pessoas não estão procurando emprego, elas não estão desempregadas. E isso vai se acentuar muito mais. Eles estão apostando num lote da população que recebe algum tipo de auxílio do governo, portanto não procura emprego, e eles estão acreditando que, bom, se a gente gerar mais desempregados, a gente traz eles para baixo da nossa asa. Isso é péssimo para o Brasil, em qualquer sociedade, né? Mas isso cria uma cicatriz geracional muito triste, porque as pessoas simplesmente não buscam mais trabalho. E vai haver, inevitavelmente, mais demissões. Isso é matemática, não é uma questão ideológica. Mas isso eles não contam. Além disso, a gente está perdendo já a questão do bônus demográfico. A gente tem uma população que está ficando mais velha, está se aposentando, ficando mais velha, portanto, recebendo durante mais tempo os benefícios da aposentadoria. Logo, tem menos gente pagando por essa conta. E essas linhas, quando se cruzarem, vai explodir a Previdência no Brasil, fora o roubo, né? Que eles estão roubando de pá hoje em dia, né? A gente costuma dizer, não estão mais roubando com as mãos, estão roubando de pá, de tanto que estão roubando da Previdência. A gente viu os escândalos do INSS. Tudo isso somado mostra o quão desastroso é esse projeto. Só que, óbvio, que isso não vai aparecer no discurso deles. Vai dizer que, olha, a gente está aqui tentando dar um descanso. Esse senhor vai dizer, a gente está tentando dar um descanso para o trabalhador. Ele vai trabalhar menos, vai ganhar a mesma coisa. Claro que não. É óbvio que não. Qualquer empregador vai dizer, bom, eu não tenho como fechar a minha folha de pagamento com X funcionários, vou ter que diminuir agora para poder continuar pagando mesmo. Isso é inevitável que aconteça. O governo vai tentar fazer todo um floreio. Eu achei também que eles iriam usar o Dia do Trabalhador, inclusive o Lula vai trazer essas mentiras de geração de emprego no Dia do Trabalhador, já está prevista uma cadeia nacional no dia 1º, para dizer que eles estão gerando mais empregos, o que é mentiroso, né, como a gente já falou, e vão falar da questão da escala 6x1. É péssimo, a gente precisa dialogar com essa faixa da população que vai ser atingida por esse projeto para explicar, né, os prejuízos que isso vai trazer para o país, e já tem muito parlamentar fazendo isso. Mas a gente sabe, né, como o Hugo Mota é um aliado do governo, embora se diga independente, ele vai fazer de tudo para facilitar. E, como nós estamos em ano eleitoral, a gente tem que ver se os parlamentares vão ter coragem de se posicionar do jeito certo, e não do jeito que seja conveniente para a urna, né? Então, cenas dos próximos capítulos. Agora, em relação ao Messias, né, a gente lembra que quando foi o caso do André Mendonça, ele ficou meses esperando que o mesmo Alcolumbre, que hoje é o presidente do Senado, pautasse a sua sabatina lá no Senado. Parece que agora os interesses são outros. Parece que o Davi Alcolumbre está ali muito mais alinhado aos interesses do presidente, né, do governo, e aí vai pautar quando for mais conveniente e tiver segurança de votos suficientes para aprovar mais um amigo do Lula no STF, que vai ter décadas trabalhando lá, certamente não pela justiça, mas pelo lado ideológico desse pessoal aí. Dias Toffoli se declarou suspeito para julgar a prisão do ex-presidente do BRB, acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, crimes financeiros e organização criminosa. A decisão confirma previsões baseadas em manifestações anteriores em que o magistrado se afastou alegando foro íntimo. O julgamento de Paulo Henrique Costa ocorre de forma virtual. O placar segue 2-0 pela manutenção da prisão com os votos dos ministros Luiz Fux e André Mendonça. Nunes Marques e Gilmar Mendes ainda não se posicionaram. Se não houver pedido de vista ou destaque, a votação termina às 11h59 da próxima sexta-feira, dia 24. Doutora Kátia Magalhães, essa notícia saiu agora pela manhã, né, do Dias Toffoli, se declarando aí suspeito, né, a mesma coisa ali que ele fez anteriormente. Agora a grande questão, importantíssimo, sim, é importante, é o mínimo que nós esperamos do ministro da Suprema Corte, que tem o resort Itaiaiá, que tem a viagem do jatinho com o advogado dos diretores ali do Banco Master, é o mínimo que esperamos. Agora a grande questão é como isso pode ser articulado pela oposição para finalmente resolver esse caso do Banco Master e finalmente resolver os abusos de autoridade da Suprema Corte. Trago também aqui essa votação, por enquanto 2-0, para a manutenção da prisão do presidente do BRB. O nome dele é Paulo Henrique Costa.
Bom, vamos começar pelo foro nada íntimo de Toffoli, né? Muito pelo contrário, é um foro bastante público. Todos nós presenciamos, todos nós tivemos acesso às notícias sobre a viagem de Toffoli no jatinho do advogado de Vorcaro, todos nós tivemos acesso às relações pessoais e patrimoniais entre Toffoli, seu Tayayá, seus irmãos Maridit e lá o pessoal do Vorcaro, a turma do Vorcaro. Então isso não é em absoluto foro íntimo, isso é apenas um togado ou pretenso togado que não teve como fazer diferente, que só veio a se dar por suspeito depois que já estava para lá de emparedado, depois que já havia mantido o caso do seu contato próximo, Daniel Vorcaro, mais de um mês sob a sua jurisdição, aliás, que ele não tem, porque nunca é demais reiterar, até agora não surgiu qualquer pessoa com foro privilegiado, nesse caso Master, portanto, esse caso era mais um que não tinha nada a fazer no STF, deveria ter permanecido lá em primeira instância, no foro competente, onde o magistrado concursado, não ingresso por questões politiqueiras num tribunal de cúpula, onde o magistrado lá embaixo teria muito mais independência e poderia atuar com extremo tecnicismo nesse caso, com o tecnicismo e o rigor que um caso tão grave desses exige. Só que não, o caso foi para o STF e lá permaneceu, né? Só trocou de mão, saiu Toffoli com seu foro nada íntimo, entrou André Mendonça, nós vimos que André Mendonça corretamente determinou a preventiva do ex-presidente do BRB e de seu advogado. E preventiva, nós sabemos, né? Prisão preventiva não é antecipação de juízo de culpa. Prisão preventiva é uma medida muito excepcional que o juiz pode determinar sempre que identificar que a liberdade daqueles envolvidos está acarretando, sim, riscos concretos à ordem pública e à robustez das provas, né? Agora nós temos esse placar de 2-0, por enquanto o próprio ministro Mendonça, ministro Fux. Agora vamos ver Gilmar Mendes, né? Vamos ver se Gilmar Mendes repete em relação ao ex-presidente do BRB aquela farsa que ele escancarou no caso Vorcaro, quando ele manteve a prisão preventiva de Vorcaro, porque não teve escapatória, estava para lá de pressionado pela opinião pública, mas apesar de ter mantido a prisão de Vorcaro, proferiu uma longa decisão com argumentos totalmente contrários à preventiva que ele havia mantido, né? Decisão contraditória, mais uma decisão estapafúrdia de Gilmar Mendes. Então vamos ver se ele mantém a prisão desses dois agora e recheia a decisão com argumentos contrários à própria manutenção da prisão, ou se ele escracha de vez e opina e vota pela soltura de ambos. Quanto a Nunes Marques, também parece ter sido bastante envolvido lá, parece ter constado da agendinha de Vorcaro, parece ter oferido benefícios. Então é possível que sobrevenha um voto de Nunes Marques favorável aí ao ex-presidente do BRB e ao seu advogado. Se assim for, se houver um empate técnico 2-2, prevalece a regra que determina que o resultado seja mais benéfico aos envolvidos, né, aos presos, e aí nós poderemos ter a soltura do ex-presidente do BRB e de seu advogado. Só que a questão que não quer parar, a questão que grita em tudo isso é: porque o agente público, no caso o ex-presidente do BRB e o advogado, estão presos, se o ex-presidente do BRB e Vorcaro também preso, visitavam lá e se encontravam com Alexandre de Moraes na mansão de Vorcaro e se encontravam para tratar sobre o quê? Com toda certeza. Doutora Kátia, peço licença aqui, desculpas, preciso interrompê-la, porque nós vamos direto a Brasília acompanhar coletiva de imprensa da oposição. Mais graves para o Brasil no âmbito internacional. Soube que ele há pouco deu entrevista à imprensa, inclusive assisti a entrevista, dizendo que pelo princípio de uma suposta reciprocidade estaria enviando um delegado
de volta aos Estados Unidos, que já não terá mais acesso sequer ao edifício sede da Polícia Federal. É importante lembrar que essa figura não existe do delegado. Eu quero saber que tipo de profissional ele está mandando para fora do país, que tipo de ilegalidade, eventualmente, esse profissional americano cometeu para que uma pretensa política de reciprocidade se possa aplicar. Porque os Estados Unidos deixaram muito claro que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, não há outra palavra para usar, foi bravateiro quando utilizou a instituição Polícia Federal Brasileira para fazer uma nota oficial declarando uma mentira, a de que havia uma cooperação entre a Polícia Federal e as autoridades policiais americanas para uma extradição do deputado Alexandre Ramagem. O governo americano deixou claro em nota oficial que isso era uma mentira e, portanto, além do Brasil passar uma vergonha internacional em virtude desta nota publicada por Andrei Rodrigues e também da atuação do delegado Marcelo Ivo, agora estamos passando uma segunda vergonha internacional ao ser determinada a expulsão de um americano trabalhando em solo brasileiro, e queremos saber quem é esse policial, o que ele fazia, qual é que é a sua função e que ilegalidade eventualmente cometeu para que Andrei tenha essa decisão publicada e anunciada no dia de hoje sobre o fim da cooperação com esse funcionário do governo americano. Portanto, fica aqui o nosso repúdio a essa manifestação do delegado Andrei, diretor-geral da Polícia Federal, e nosso apoio à decisão do deputado Hélio Lopes, que tem o apoio do PL, do Novo, de toda a oposição, para que seja feito impeachment no ministro da Justiça atual. Pedimos, então, licença para que, em breve, possamos iniciar a segunda coletiva, que tratará do tema da perseguição que se está fazendo contra as candidaturas da oposição e da direita, e, nesse caso, da pré-candidatura do senhor ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é pré-candidato à presidência da República. Em breve retornaremos. Muito obrigado. Nós acabamos de acompanhar, então, coletiva de imprensa da oposição. Nós acabamos de ouvir Gustavo Lopes, o deputado federal pelo Novo do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, falando a respeito justamente desse Oeste Urgente. Nós abrimos a edição de hoje aqui do Jornal da Oeste sobre essa expulsão, né, com essa suposta reciprocidade, essa expulsão de um agente americano, de um delegado americano de terras brasileiras. Bom, Marcel Van Hatten foi no ponto bastante categórico, Gustavo, quero te ouvir aqui. Andrei Rodrigues foi bravateiro, mas ele vai além. Ele pergunta aí qual é o delegado, quem é essa pessoa, quem é esse agente, e pergunta também qual é o tipo de ilegalidade que foi cometido por esse agente, já que o Brasil está aí adotando essa reciprocidade. Pois é, esse é o problema, né, de colocar amigos e de achar que a coisa pública ela faz parte do partido que está no poder, né? Esse é o problema. Hoje a gente tem um Estado brasileiro, a República Brasileira, completamente aparelhada por amigos, né, de quem está no poder. Ou, na verdade, eles mesmos fazem parte desse grupo, né, desse grupo ideológico, desse grupo político. Só que o Estado é uma coisa, o governo é outra. E eles estão misturando, como sempre fizeram, misturando esses dois conceitos e agindo como se o governo, como se o PT, os interesses do PT, os interesses do Lula estivessem acima dos interesses do país. Ou seja, eles estão usando os mecanismos que têm à disposição, estão usando as instituições para fazer a sua vontade política e não para cumprir a lei e não para fazer justiça. E isso é péssimo. Os questionamentos que o Marcelo traz são importantes porque, assim, bom, então apresenta aqui o que esse cara fez que permitisse vocês tomar essa atitude. Que reciprocidade é essa? Baseada em quê? Do ponto de vista jurídico, político, diplomático, simplesmente não existe. Mas são os interesses pessoais, os interesses políticos desse grupo, dessa quadrilha que hoje está no poder, que estão sendo atendidos. Isso não é de agora. E é porque agora chegou num nível assim que eles não conseguem mais esconder, até porque boa parte da imprensa que dava cobertura, que era cúmplice para esse tipo de coisa, também está mostrando isso. Já não, essa tampa não consegue mais ser fechada, é impossível fechar. Está saindo todos os ratos e baratas para fora desse bueiro que é o governo petista, que é esse sistema que hoje governa um país. Isso é típico, muito típico de regimes totalitários, ou seja, usar todos os mecanismos jurídicos, políticos, policiais
para atender aos interesses do partido. Isso é típico, isso aconteceu durante todos os regimes totalitários do século XX, está acontecendo agora no Brasil. É óbvio que a gente não tem uma plaquinha aqui dizendo, bom, estamos sob um regime totalitário. Pelo contrário, a outra coisa que é muito típica desses regimes é dizer, nós estamos fazendo isso para defender a democracia. É óbvio que esses que se dizem defensores da democracia são os que mais a atacam. E agora a gente está vendo, né? Tem questionamentos que foram trazidos aí pelo parlamento, que não serão respondidos, né, Gê? Não vão responder porque eles não têm o que dizer, eles vão simplesmente insistir numa narrativa que atende, como eu disse lá atrás, a cada vez menos pessoas, porque é muito difícil eles convencerem alguém que essa historinha furada deles tem alguma coisa a ver com a verdade. Doutora Kátia Magalhães, muito bem levantado aqui pelo Gustavo Lopes, essa questão do autoritarismo, né? Nós estamos vendo isso em todas as instâncias do poder, o que é bastante assustador. Esse caso da PF com o André Rodrigues exemplifica exatamente isso, né? Algumas pessoas estão esperando, parece sair no diário oficial, né? Olha, oficialmente nós somos agora, enfim, qualquer coisa aí de abuso de poder, ou enfim, uma ditadura formal. Agora, doutora Kátia, eu quero trazer aqui outra fala do Marcel Van Hatten que nós acabamos de escutar nessa coletiva de imprensa aqui, portanto, oeste urgente para nossa audiência, o Marcel Van Hatten pedindo, então, o impeachment do ministro da Justiça. O ministro da Justiça que assumiu muito recentemente, entrou no lugar do Ricardo Lewandowski, ele é o Lime Silva, ele era, inclusive, ex-advogado-geral da Petrobras, doutora Kátia. Bom, Van Hatten ali sendo muito claro, impeachment também do ministro da Justiça, tendo em vista essa várzea que está acontecendo na Polícia Federal. Várzea completa, o Brasil virou um estado policialesco, só não vê quem não quer. No ano passado, Eduardo Talhaferro, ex-assessor lá do TSE, mostrou, ou melhor, provou que a assessoria de Alexandre de Moraes, os juízes auxiliares, diziam que tinham vontade de enviar jagunços aos Estados Unidos para capturarem desafetos como Alan dos Santos, etc. E agora a gente vê que esses jagunços estão sendo enviados pelo mundo. Acabamos de ver um sendo enviado aos Estados Unidos para repressão indevida à ramagem, que não delinquiu, que foi condenado sem ter delinquido. Vimos também, circulou bastante em redes sociais, um jagunço lá enviado a Roma para capturar Carla Zambelli, uma figura que está presa lá na Itália, presa indevidamente, perseguida política por Alexandre de Moraes. Então esse é o Estado brasileiro, é um Estado totalitário, cujos braços foram todos aparelhados, justiça, polícia, ministério, a cúpula do Ministério Público, todos na mão desses senhores do poder. E para quê? E para quê? Para fazer justiça? Não, para realizar os caprichos, para realizar os anseios e para manter embaixo do tapete todos os malfeitos master, que a gente vê essas pessoas aí presas preventivamente, o próprio Vorcaro, ex-presidente do BRB, e fica aquela perguntinha que não quer calar: por que Alexandre de Moraes, que se reuniu com todas essas pessoas, sequer é investigado? Por que Alexandre de Moraes, Toffoli, por exemplo, e Gilmar Mendes não puderam sequer serem investigados numa CPI, investigados pelo parlamento por eventuais crimes de responsabilidade? Por quê? Porque essa blindagem absoluta a esses togados, aos intocáveis da nossa republiqueta bananeira? Até onde vai essa farsa toda? Isso gera profunda insegurança, porque a gente vê figuras como Ramagem, figuras como Zambelli, figuras como Felipe Martins, que está lá amargando masmorra, figuras como Bolsonaro, que está ali em domiciliar até quando Alexandre assim o desejar. E a gente pensa, amanhã pode ser cada um de nós, numa masmorra, numa mordaça, apenas por levantar posturas críticas a um determinado tribunal, a certos membros do tribunal. Nenhum país pode lidar com isso. Nós somos indivíduos livres e queremos permanecer livres, cujas liberdades só possam ser tolhidas dentro do devido processo legal,
com respeito aos ditames da Constituição, das leis, e não por capricho de figurões. Brasil, chega disso, chega disso. Esse pedido de impeachment do ministro da Justiça é para lá de cabível. Agora, a gente sabe que, infelizmente, não vai dar em nada, muito menos no último ano de desgoverno Lula. O parlamento teria que acelerar medidas muito mais efetivas, como, por exemplo, a votação da anistia, não dessa farsa de dosimetria, mas de anistia assim, ampla, geral e restrita para todos os presos políticos, abolição dos artigos 359L e M do Código Penal, ou seja, o parlamento deveria recolocar esses togados na sua casinha. A edição de hoje traz um cenário preocupante para a diplomacia brasileira. O governo Lula decidiu elevar o tom contra os Estados Unidos, expulsando um agente de segurança americano sob a justificativa de reciprocidade. Especialistas apontam que essa medida é uma tentativa de esconder o erro estratégico da Polícia Federal em território norte-americano, no caso, envolvendo Alexandre Ramagem. O impacto dessa decisão pode ser devastador, isolando o Brasil institucionalmente e nos transformando, como citado por nossos analistas, em um anão diplomático, submisso ao eixo de regimes autoritários. Enquanto isso, em Brasília, a oposição já se mobiliza com pedidos de impeachment e questionamentos graves sobre o uso político da Polícia Federal. É um momento de extrema vigilância para quem preza pelas liberdades individuais e pelo devido processo legal. Agradecemos imensamente a sua audiência. Se você valoriza o jornalismo independente e sem filtros, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Isso ajuda muito a levar essa informação para mais pessoas. Até a próxima!